vamos falar agora da produção de trigo. A Embrapa desenvolveu um método inovador para identificar o rendimento das lavouras de trigo e aumentar o potencial da produção. Vamos entender mais então sobre como é essa tecnologia? Para essa conversa eu recebo o Gustavo Espadotti, está aqui com a gente, chefe-geral da Embrapa Territorial. Olá, Gustavo, seja mais uma vez bem-vindo. Uma satisfação falar com você. Valeu, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no AgroMais. Estamos sempre à disposição. Bom, a satisfação é toda nossa, como sempre. Então explica pra gente aí, que tecnologia é essa que pode aumentar a produção de trigo? Bom, Thiago, aqui na Embrapa Territorial, em parceria com o setor de inteligência da sede da Embrapa e também junto com a Embrapa Trigo, nós desenvolvemos um método para identificar as folgas de produtividade ou as lacunas de rendimento. Tanto faz chamar de folga de produtividade ou lacuna de rendimento. Ela identifica para cada um dos territórios que tem cultivo de trigo, qual é a diferença de produtividade entre os melhores, os produtores mais tecnificados e aqueles que têm uma média geral de produtividade nos territórios. Para que isso? Para que a gente possa mostrar como a importância da difusão de tecnologias, da transferência de boas práticas, produtos e processos pode impactar positivamente a produtividade de um número muito grande de produtores que ainda estão muito distantes dos tetos produtivos potenciais. Esse trabalho, ele também reuniu com cooperativas, com agentes locais, para identificar, além dessas folgas de produtividade, quais são as práticas que estão sendo adotadas por esses produtores e como elas poderiam ser melhoradas para atingir esses patamares de produtividades cada vez maiores, vindo ao encontro do grande objetivo de produzir cada vez mais alimentos dentro das mesmas áreas já dedicadas para a produção agropecuária. Pois é, Gustavo, eu falava agora há pouco com o Bernardo aqui da Biob justamente sobre isso, né? Que está aumentando a produção de soja, principalmente no protocolo verde lá no Pará, sem mexer nas áreas. E é justamente isso que vocês colocam agora também para a questão do trigo. Isso vai caminhando também dentro daquela previsão que a gente tem de tornar o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo sem mexer na área agricultável que nós temos. Ou seja, não precisa de aumentar nada para chegar aí no aumento até de 1,5 milhão e meio de toneladas de trigo. Isso vai ser possível em quanto tempo? Já existe essa previsão? Exatamente. Hoje, o Brasil já é o maior produtor líquido de alimentos do mundo. Significa que, quando contabilizamos o que o país produz, o que ele importa, o que ele exporta e o que ele consome, nós temos o maior superávit entre todos os países. Então, já somos um grande player na produção de alimentos para os nossos 210 milhões de habitantes e um excedente muito grande para mais de 1 bilhão de bocas mundo afora, que essa população segue crescente. E para isso nós temos que aumentar a nossa produção para seguir alimentando a preços competitivos a nossa população e gerar um excedente. Para aumentar a produção agropecuária, nós temos 3 caminhos. Um é o aumento da produtividade das culturas, que é justamente como nós nos dedicamos para esse trabalho de folgas de produtividade. O segundo é aumentar a área plantada. E o terceiro, que a gente tem trabalhado cada vez mais, é aumentar com a intensificação dos sistemas de produção. Todos esses componentes devem andar juntos. É claro que nós queremos muito menos abertura de novas áreas e cada vez mais incentivar o aumento da produtividade e da cultura, de cada uma das culturas agropecuárias nossa, e também a produtividade por área, que significa extrair mais de um cultivo por ano dentro dessa safra. E para isso nós temos enormes desafios. Nós temos aí uma massa pequena de produtores rurais, menos de 100 mil produtores rurais brasileiros, que correspondem a mais de 75% do PIB agropecuário nosso, enquanto nós temos aí outros 6 milhões de produtores rurais que contribuem apenas com 25% desse total. Então, o papel-chave da Embrapa, das entidades de pesquisa, dos órgãos estaduais, das entidades de classe, das associações do agronegócio, é um esforço conjunto de, claro, pesquisar novas tecnologias, mas principalmente levar ao produtor o que nós já temos disponível, seja para proteção dos cultivos, para evitar perdas de produtividade e também para promover o aumento de produtividade, com boa adubação, manejo integrado de pragas e doenças, boas práticas no uso de fertilizantes, rotação de culturas, uso cada vez mais incentivado de produtos biológicos. Tudo isso compõe uma estratégia nacional para que a gente consiga elevar os nossos patamares de
de produtividade e atingir esses grandes objetivos da produção de alimentos, fibras e energia com sustentabilidade. Ô, Gustavo, como nós já conversamos aqui em outras oportunidades, né, a Embrapa tem diversos segmentos que vão auxiliando e formam um corpo só. E a Embrapa Trigo participou dessas pesquisas junto com vocês, a Embrapa Territorial, e ela identificou aí os problemas que limitam o aumento dessa produção. Vamos ouvir agora o Jorge Lemansky, que é seu colega e ele é chefe-geral da Embrapa Trigo. Ele fala também um pouquinho sobre como foi essa pesquisa e o que ela pode trazer de diferença, principalmente indo de acordo com aquilo que você falou, usando os recursos naturais, ou seja, aquilo que já tem na propriedade, sem precisar de trazer mais despesa aí para os produtores. Vamos ouvir. Os estudos que a Embrapa vem desenvolvendo junto com o setor cooperativo convergem no esforço para a produção de todo o trigo de que o Brasil necessite, avaliando a área cultivada e o potencial de áreas a serem cultivadas sem aumentar a abertura de nenhuma área no Brasil. Avaliando as práticas agronômicas que vêm sendo executadas no campo, como podemos melhorar essas lacunas de rendimento. A exemplo do momento de semear com sementes de qualidade e em quantidade que os ajustes fitotécnicos determinam, a semeadeira bem regulada, com velocidade adequada, a área controlada com plantas daninhas, o que o solo tem de fertilidade, o que a cultivar requer para a produtividade rentável. No momento de cuidar, como a adubação de cobertura com nitrogênio, no momento adequado, pode potencializar a produção. O controle de doenças e de insetos pragas, somente quando ocorre nível de dano, eu fazer o manejo integrado dessas práticas já consolidadas do manejo integrado de plantas, doenças e invasoras ou plantas daninhas. E no momento de colher. Ô Gustavo, a gente ouvindo aí o Jorge, vai muito aquém assim, eu até falei aqui antes de chamá-lo que poderia do produtor não ter que investir mais, mas tudo isso que ele colocou para a gente mostra que vai jogar os custos de produção bem para baixo, porque você vai trabalhando nas épocas certas. Então é mais ou menos isso que vocês vão desenvolvendo dentro dessas pesquisas aí de vocês, ou seja, o produtor vai conseguir ter mais produtividade no campo, obviamente reduz o custo de produção e na sequência ele tem mais rentabilidade. Essa é a metodologia toda do estudo de vocês? Exatamente, Thiago. Muitas vezes a gente pensa assim, bom, vamos aumentar o nível tecnológico e isso vai encarecer os custos de produção. Muitas vezes não. Existem várias tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, por parceiros, que eles visam não apenas aumentar o nível tecnológico, mas se adaptar às condições daquele produtor rural, que ele pode ser menos capitalizado, ter uma maior dificuldade de acesso, mas existem tecnologia para todas essas categorias de produtores. Essa é a beleza da pesquisa agropecuária, é se ajustar a uma real e uma concreta demanda vinda da sociedade, no caso da Embrapa, uma demanda do setor agropecuário, para que a gente lance esforços de pesquisa para superar esses problemas que eles estão passando nesse momento. E para a cultura do trigo, nós temos essas duas grandes vertentes para o aumento da sua produção, que seria a superação das folgas de produtividade, dessas lacunas de rendimento colocadas pelo Dr. Jorge da Embrapa Trigo, e também passa pela tropicalização da genética das cultivares de trigo, cada vez mais adaptadas a uma condição de Brasil tropical, onde nós deixamos de cultivar o trigo exclusivamente em regiões frias, passando a domesticá-lo também para cultivos em região do Cerrado e até mesmo na Caatinga. Então nós temos essas grandes duas estratégias para fazer o Brasil reduzir a sua dependência de importação de trigo, passando num futuro não tão distante, estamos falando aí num horizonte de 5 a 10 anos, passando a ser um exportador líquido também deste cereal tão importante não só para o Brasil, para a fabricação de pães, de bolachas, de biscoito, de farináceos, de massas, mas também para a alimentação global, onde o trigo é uma das principais commodities agrícolas que regem o mercado e saciam a fome da população. Gustavo, daqui uns 16 dias, mais ou menos, nós já vamos começar aí o plantio da soja.
Então, as regiões que fazem o plantio do trigo já começaram aí a fazer a sua colheita, que é o caso do Paraná. Hoje eu conversei aqui com o Norberto Ortigara, secretário de Agricultura lá do Estado. A estimativa deles aí de colheita é de 3,8 milhões de toneladas, surpreendendo. Como ele disse, não tiver nenhuma intempérie climática, porque por lá existem os riscos de geadas e pode atrapalhar a colheita. E dentro dessa sequência aí dos outros estados também que estão produzindo, tem Goiás agora também que está com uma produção significativa, tem aqui em Brasília também, outros estados. A gente já pode pensar que todo esse método aí que vocês estão falando para a gente pode ser aplicado na próxima safra de inverno, ou seja, depois que passar o plantio aí da soja, que começa em 16 dias, vem o plantio do milho, vem o segunda safra e começa a safra de inverno, a gente já pode pensar em aplicar essa tecnologia lá? Exatamente, Thiago. Esse é o momento chave, onde nós identificamos quais são os principais problemas que estão limitando a produtividade agrícola de determinadas regiões e podemos atacar esses problemas nesse momento, no momento da entre-safra do trigo, para que no próximo cultivo o produtor já tenha um cabedal tecnológico à disposição dele para superar esses problemas atualmente existentes. Então, nós confiamos que, ano após ano, essas folgas de produtividade vão estar cada vez mais reduzidas, os produtores cada vez alcançando patamares mais produtivos e o atingimento dessas grandes metas de produção de alimentos no Brasil vai se concretizar graças a uma grande união, um esforço muito grande entre a ciência, a pesquisa agropecuária, os órgãos de extensão, as associações e cooperativas e o produtor rural, que está sempre disposto a lançar mão do que existe de melhor em termos tecnológicos para a sua produção agropecuária. Tá certo, nós vamos acompanhar tudo isso de perto. Quero te agradecer mais uma vez, Gustavo, a sua participação aqui com a gente. Sempre uma satisfação falar com você. Quando tiver mais novidades, você volta aqui e conta tudo pra gente, tá bom? Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Com certeza, Thiago. Seguimos juntos aí nesse grande desafio de apoiar o nosso produtor rural brasileiro. Grande abraço.